E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Que horas são? 6 da manhã. Sei nem o que eu tô fazendo acordado numa hora dessa, mas eu quero com muito carinho fazer um vídeo pra Carol. A Carol que comentou em um dos vídeos da minha irmã, e eu fiquei muito feliz com a participação dela nos comentários, porque ela é o público-alvo da playlist Esquizofrenia. Muita gente reclama dessa playlist e fala assim, cara, é muito estranho você ficar conversando com a sua irmã e a gente não sabe o que está acontecendo. É muito estranho porque, e assim, o meu objetivo é causar desconforto mesmo. Mas é muito estranho porque você não explica o que está acontecendo. E deixa eu explicar para vocês por que eu não explico. Porque a playlist Esquizofrenia, ela tem um primeiro vídeo onde eu falo sobre esquizofrenia, convivendo com esquizofrenia. A partir dali, eu tenho pouca coisa para agregar para as pessoas, além da experiência de conviver com o dia a dia e de ter que conversar com a minha irmã sobre determinadas coisas que acontecem, para trazer ela de volta, não permanentemente para a realidade, mas pelo menos para acalmá-la no momento em que ela está passando ali naquele, né, no momento de crise ou pós-momento de crise. Eu poupo vocês de muitas partes difíceis da nossa história, que eu não tenho que compartilhar, pelo menos não ainda. E se eu tiver que compartilhar, vai ser com familiares e não com gente que não precisa desse tipo de conteúdo, entende? Mas as conversas que eu tenho, eu acho que elas são bastante importantes. Por quê? Porque todo paciente ele acha que ele é culpado e todo familiar também acha que é culpado e quer culpar a sociedade disso e quer negar o problema e não quer expor porque tem medo de julgamento e não sabe como que as pessoas que estão escutando isso vão lidar. Os pacientes e os familiares eles se sentem fragilizados por se sentirem expostos, né? Ao ponto de algumas pessoas acharem que eu posso ser processado por danos à imagem da minha irmã, como se ela fosse se sentir extremamente desconfortáveis. E, gente, o universo do esquizofrênico, ele não sofre dessas futilidades que a gente sofre, assim. Eles são muito abençoados em determinados pontos. Mas essa playlist, ela fez bem, por exemplo, para a Carol, que muito provavelmente assistiu uma sequência de vídeos em que eu converso com a minha irmã, e quando eu não explico para vocês o que está acontecendo, e quando eu não explico em todo santo vídeo que é a esquizofrenia, é porque eu sei que quando alguém como a Carol chegar na playlist, ela vai assistir todos os vídeos e ela não vai ficar repetidas vezes, escutando uma explicação sobre uma doença que ela já sabe o que é, porque afinal de contas a mãe dela tem, entende? Que essa playlist ela foi feita para ela e todos esses vídeos assim eles foram feitos para vocês também entenderem como é a minha vida e como é a convivência, né, no lidar com a esquizofrenia, mas em especial para ela, e aí eu a pouco de determinadas explicações. Mas esse vídeo que eu quero fazer para Carol hoje também tem 4 dicas, coisa de youtuber, né? 4 dicas imperdíveis e nem é. Mas é 4 dicas que eu gostaria de ter escutado quando eu comecei a cuidar da minha irmã, e olha que já faz bastante tempo. Meu pai era médico, perdi meu pai há alguns anos. Meu pai era médico, e embora médico, assim, casa de ferreiro, né? Eu nunca consegui explicar inglês, por exemplo, para uma namorada minha. Não consigo, eu sou incapaz de fazer isso. E o meu pai, ele não soube cuidar clinicamente, lidar com a doença da minha irmã, então eu tive pouca orientação no sentido de aprender a lidar com o esquizofrênico, e eu fui aprendendo ao longo né, de muita vivência e de muita sofrência. 4 coisas que eu gostaria de. 4 dicas. Aliás, uma dica que eu gostaria de escutar é que eu precisaria de 4 coisas. Então, que coisas são essas? Vamos listar. A primeira é tratamento médico, e isso é indispensável. Se o seu. Tomara que assim, o seu paciente ele tenha alguma outra coisa mais fácil de resolver, uma neurose simples que vem e que passa. Mas se o seu paciente é esquizofrênico, ele não pode viver sem medicamento. E esse medicamento ele não é para curar a esquizofrenia, ele é para amenizar os sintomas. Amenizar os sintomas e deixar o paciente numa condição em que ele possa viver em sociedade e sobreviver aos próprios medos e sobreviver aos próprios surtos. Isso pode gerar aqui no canal, se for o caso, um vídeo específico só sobre aprender só sobre conseguir fazer o paciente aceitar a medicação, porque é uma coisa muito importante. Porque a doença ela é uma coisa muito estigmatizada, é muito mal vista. Eu, doente mental? Quem nunca escutou isso, né? Você tá achando que eu sou louco? E a aceitação
de que um problema não é culpa dele, não é uma vontade dele em ser normal, e que não tem nada demais. Apresentar inúmeras pessoas que tomam remédios, essa doença ela é super comum, né? É que as pessoas se escondem, elas se escondem que tem uma tia, que tem uma irmã, que tem um primo, mas se os casos eles chegam a quase 1% da população, com uma variação aí de nível, né, de gravidade da doença, é uma coisa comum. Se você começar a tentar descobrir, você começa a escutar histórias de primos, de tios, de parentes, de um irmão, da avó, é bastante comum. E se essas pessoas elas compartilhassem essas histórias, a vida de todo mundo ficaria um pouquinho mais leve. Do tipo, eu também tenho isso, eu também convivo com isso, minha mãe também. Eu não fico falando muito da minha mãe, mas ela é esquizofrênica. Esse tipo de coisa deixaria a existência de todo mundo muito mais leve. Você vai precisar desse tratamento médico e da medicação, que é essencial. A segunda coisa das 4 que são muito importantes é que você tenha um tratamento para a alma. E aqui cá está uma pessoa que luta a vida inteira contra esses detox que curam a esquizofrenia, desses coach quânticos que curam a esquizofrenia. Eu tenho nojo desse povo que vem com o curandeiro que cura a esquizofrenia. Porque, assim, primeiro que eu tenho uma parte de sofrimento da minha própria família que passou por isso, e depois que eu já vi muitos familiares de esquizofrênicos que se destruíram financeiramente, tentando desesperadamente encontrar uma cura, e não puderam ser quem precisavam ser, porque tinham perdido muita coisa enfim, para esse tipo de curandeiro. No entanto, ainda assim a sua alma precisa ser cuidada. E principalmente a alma do paciente também precisa ser cuidada. Então, por exemplo, descobrir alguma coisa em que minha irmã acredita e fazer ela se apegar a isso para que ela tenha confiança de que ela vai conseguir levar a vida dela com mais leveza. Não importa o que seja, não importa que Deus seja, não importa que tratamento seja, que hábito seja. Então, às vezes, você coloca na cabeça do esquizofrênico que se ele fizer um determinado ritual, ele vai conseguir dormir tranquilamente naquela noite. Se ele fizer um determinado ritual, ele vai obter um determinado efeito. E assim, Fausto, você está pregando que eu minta para minha pessoa amada e para o meu esquizofrênico? Não se trata disso. Existem inúmeros placebos, inúmeras fés. Então, assim, você é contra o uso homeopático contra a esquizofrenia? Olha, homeopatia para mim é água com açúcar, é placebo. Então, não queremos discutir isso aqui, mas entenda a minha opinião, o meu ponto de vista. Já que para mim é placebo, eu acredito que quem acredita nisso é curado por isso. Então, eu acho que aquilo é uma água com açúcar, mas eu não nego que funcione e eu não acho que aquilo seja ruim. Então, se tem uma clínica de homeopatia que dá um remedinho, que acalma o seu paciente e que ele dorme tranquilo, que a vida dele melhora, cara, se abrace. Muita gente comentou, Fausto, por que você não compra pomada para sua irmã? Eu compro um monte de coisas. Assim. Não, eu tô mentindo porque... Não, tô mentindo. Mas assim, as coisas que você sabe que vão aliviar, as coisas que você sabe que vão funcionar, faça. Minha irmã tem determinados rituais que a tranquilizam. A gente pode falar sobre isso mais pra frente. E isso faz muito bem pra alma. Então você precisa de um remédio pro corpo, que é a medicação que ela vai tomar. Você precisa também de um remédio para a alma, que é alguma coisa na qual ela possa se apegar. Se você tiver o privilégio da fé, melhor ainda. Só que você tem que colocar um abismo, que divida o tratamento médico do tratamento espiritual, do tratamento da alma. Um não tem que se meter no trabalho do outro. O psiquiatra ele não tem que falar que a sua mãe não tem que ir na igreja. O irmão lá da igreja, ele não tem que falar que a sua mãe não tem que ir ao médico. Então, assim, fuja de todo o tratamento da alma que menospreza o tratamento do corpo. O dia que você encontrar um tratamento da alma que fale, olha, ele tem que tomar uns remédios sim, é isso que vai manter as luzes sob controle. Eu não prometo curas milagrosas, mas assim, eu vou fazer uma coisa que vai diminuir bastante o efeito. E você vê que o efeito placebo está acontecendo e está sendo feito ali você tem que estar. Ali eu recomendo que você vá mesmo porque vai fazer bem. Mas tome muito cuidado com esses curandeiros e com esses milagrosos e com esses coaches que dispensam a cura da alma, porque esses vão arruinar a sua vida. Porque depois que você começa a dar medicação para o paciente, se você para, é muito pior. E aí ela grava e depois ela não volta para o estado anterior. Então a minha irmã, e isso me emociona um pouco, porque se a medicação dela não fosse interrompida várias vezes ao longo da vida dela, talvez o estágio dela não tivesse evoluído ao ponto que chegou e que não volta a ser o que já foi um dia.
Então, quando o paciente ele recusa o tratamento, é uma coisa bastante complicada, porque você tem que descobrir uma maneira de incluir na sua rotina algo e rituais e persuasão no sentido de você se certificar de que esse remédio está sendo tomado. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A terceira dica é conheça o universo do seu esquizofrênico. Eu preciso que vocês tomem muito cuidado, vocês familiares de esquizofrênico. Eu preciso que vocês tomem muito cuidado para vocês não terem a impressão de que eu estou falando mal de médicos. Eu não estou falando mal de médicos. Meu pai era e eu tenho um monte de amigos. O problema é que assim, os médicos eles trabalham com casos. Então eles têm lá aquele Manual Merck. Eles têm inúmeras fontes de casos e eles têm dados estatísticos e eles sabem assim quais são as maiores incidências e eles conhecem muito bem, eles fazem um trabalho sensacional no sentido de definir que remédio que o seu paciente tem que tomar. Vão acertar de primeira? Dificilmente, mas eles vão acertar. Então testam o remédio, vê qual que é o efeito, testam outro, vê qual que é o efeito e aí vai medindo as dosagens. Cada paciente é único nesse sentido e o controle que eles têm da medicação a partir dos indícios e dos resultados que se tem, eles são espetaculares se você não quiser a cura. Então, se você vai ao médico querendo a cura do seu paciente, médico nenhum vai prestar e você vai ficar pulando de médico em médico, não vai parar em nenhum, e aí depois você vai parar no curandeiro e vai arruinar a sua vida. Agora, se você entender que o médico está para descobrir a medicação correta para deixar o seu paciente sob controle, você vai descobrir que os médicos eles estudam e que eles são sensacionais no que eles fazem. No entanto, eles ainda trabalham muito com médias de comportamento. E eles não têm tempo, simplesmente eles não têm tempo hábil de conhecerem cada universo, o universo de cada paciente. Porque cada paciente vai ter a sua peculiaridade, os seus medos, as suas manias, o seu comportamento, a sua interação. E você não vai conseguir, no momento em que o seu paciente estiver em surto, que o seu familiar amado estiver em surto, você não vai conseguir convencê-lo de que aquilo que ele está vendo ou escutando não é real. Alucinações visuais elas são muito mais raras e são para os pacientes em estados muito mais graves do que a minha irmã que teve pouquíssimas vezes isso na vida. Graças. Agora sim, alucinações auditivas elas acontecem muito, elas são baseadas assim em pessoas que fizeram parte da vida dela ou não. E quando o seu paciente ele começar a ter alucinações auditivas, não adianta você tentar provar para ele que ele está louco. Não adianta você tentar provar para ele que ele está louco. Porque ele não consegue distinguir. Se ele conseguisse distinguir, ele não seria doente. A doença, ela, em grande parte, ela se trata disso. Né? Se sentir perseguida, se sentir sabotada, se sentir indesejada pelos outros. Gente, imagina você, mulher. Imagina você, mulher, entrar num ônibus e aí tem uns 5 caras lá nesse ônibus e de repente um deles vai e passa a mão em você. Eu tô querendo causar uma experiência traumática mesmo na imaginação. E aí um deles vai e passa a mão em você e você indignada grita e você grita e olha em volta por socorro e aí os outros 4 eles dão risada e eles vêm em você, pra cima de você para fazer a mesma coisa. E aí você tenta sair do ônibus de qualquer jeito e aí quando você sai do ônibus você encontra mais 2 pessoas que tentam te segurar, te obrigando a voltar pro ônibus. E nessa hora vem uma amiga do seu lado e fala assim: "Miga, você tá louca, isso daí não tá acontecendo". E nisso, assim, uma das pessoas, ela te segura, te puxa de volta. Não sei se eu fui feliz no meu exemplo, talvez eu não tenha sido, mas existe algum momento da razão em que essa razão ela simplesmente se dissipa e entra uma confusão e ele não consegue mais separar o que é real do que é real. Então você não vai conseguir convencê-lo de que ele não está escutando o que ele está escutando. Você não vai conseguir convencê-lo de que ele não está sendo perseguido, de que não estão querendo matá-lo, de que não estão envenenando a comida dele. Então toda vez que você entra em choque e começa a chorar e começa a gritar e fala: "Você está louco, eu jamais faria isso com você". Toda vez que você faz isso, você aumenta ainda mais a confusão do seu paciente. Aí você fala: então fala, tu me dá aí essa receita de como eu tenho que fazer. Perdão, eu não tenho receita, eu não tenho milagre. Mas o que eu tenho para dizer para vocês
Quanto mais você entender o universo dele, porque assim, existem determinados padrões, e as histórias elas se repetem. Então aquele cara que acha que ele é envenenado, ele vai tá sempre com a sensação de que está envenenado. A pessoa que acha que está sendo perseguida, ela vai ter sempre a sensação de que ela está sendo perseguida. Então, as vozes elas vão seguir um determinado padrão, a menos que você lute tanto ao ponto de conseguir ganhar. E aí, quando você conseguir ganhar, ela vai se manifestar de outra forma e você vai ter que aprender a lidar com essa outra forma. Então, sabe aquela coisa de que, assim, até tortura a gente acostuma? Então, assim, você fica sendo torturado pelo torturador quando você está no exílio durante um mês. E aí, quando chega o dia de trocar o torturador, aí você entra em desespero, porque a dor anterior você já estava acostumado e agora vem uma que você não conhece. Às vezes, ficar lutando muito para ganhar da alucinação é prejudicial, porque vem uma outra que você não sabe se você vai ter maturidade ou condições de lidar com ela. Então a minha irmã ela tem determinadas manias e ela faz determinadas coisas que eu prefiro que ela faça mesmo, para não ter que descobrir qual que vai ser a próxima e sendo que a próxima pode me dar muito mais trabalho. A terceira dica é conheça o universo dele para você aprender a lidar dentro disso. Então, seja a alucinação alfa, que eu brinco aqui, né? Eu tive que fazer minha irmã ter muito medo de mim e tive que ter um poder. E assim, eu sou muito abençoado por conseguir fazer isso, porque não são todos os pacientes com quem você consegue chegar a esse ponto. Mas, por exemplo, se o seu paciente ele insiste que a comida está envenenada, você não tem que ficar dando um sermão de 2 horas dizendo que ele toma remédio há 6 anos por conta disso. Sei lá, vá lá e divida um prato e coma um pouco daquela comida e diga que não está envenenado e tente acalmá-lo. Mas, assim, não negue a versão dele. Tente apresentar uma versão alternativa, que seja mais confortável para ele, para ver se ele vai por aquele caminho. Muitos psiquiatras eles podem estar querendo me matar nesse momento, do tipo, Fausto, você é um cara que nunca estudou a doença e você não sabe a besteira que você está falando. Mas eu conheço muitos esquizofrênicos, não quero invalidar o que os médicos estão dizendo, mas eu conheço muitos esquizofrênicos e eu escutei a história de muitos familiares. E geralmente essas coisas, assim, elas funcionam no sentido de ao invés de ficar batendo ali, de que ele tá louco, de que ele tem que entender que não é assim, não tente fazer ele entender que não é assim. Tente desviar, né? Desviar, Kando que chama isso aí. Tipo, ele está sentindo alguma coisa, tenta pegar aquilo que ele está sentindo e jogar meio pro lado, para a direção que você precisa que ele vá. Não bata de frente, que isso não vai surtir efeito, não vai dar resultado. Então, quanto mais você conhecer o universo do seu paciente, quanto mais confiança ele tiver em você para te dizer o que ele escuta, e quanto mais você respeitar o que ele escuta, e aí vira um ciclo. Quanto mais você respeitar aquilo que ele te diz em relação àquilo que ele escuta, mais ele vai confiar em você para te contar. E quanto mais ele te contar, mais informação você vai ter para desenvolver caminhos alternativos, para que a pessoa não tenha tanto medo. Só que, assim, aquele caminho alternativo que você descobriu, ele vai servir para aquele dia. No dia seguinte, esteja preparado para que a história se repita e para que você precise tranquilizá-lo novamente, e isso é um trabalho para a vida. Os pacientes de esquizofrenia eles não precisam de cura, eles precisam de aceitação. Não é um infortúnio da vida, é só um desconforto, é só um desconforto no sentido de incômodo, e é um incômodo que você tem que aprender a lidar. Então, quando entra uma pedra no seu sapato, é diferente de você perder a perna. Perder a perna é um infortúnio na vida. O sapato, você tem que, tipo... Se você não consegue tirar aquela pedra ali, você vai ter que andar de um jeito diferente, de forma que a sola do seu pé não pegue naquele ponto. Então, você vai ter que aprender a viver a vida. Muitos deles não serão produtivos, eles não serão independentes, mas eles não precisam necessariamente de cura, eles precisam de aceitação. E isso leva à quarta coisa. Então, vamos recapitular. A primeira é remédio para o corpo, a segunda é remédio para a alma. Alguma coisa que o torne mais leve. O terceiro, eu preciso que você conheça muito o universo do seu paciente, para que você consiga lidar com as alucinações dele sem querer anulá-las no grito, sem querer dizer que aquilo não existe. Como é que você countera, como é que você combate o medo de ser assassinado? Então, assim, a minha irmã, tipo, eu moro numa casa muito pequena, e eu não trago mais pessoas aqui para que eu sempre possa jogar na cara dela. Mas quando foi a última vez que a gente recebeu visita? E aí ela para e pensa,
para que ela não consiga extrair dali nenhuma alucinação que ela tenha medo a partir de uma pessoa real. O quarto dela fica numa posição em que para chegar aqui alguém teria que passar pelo meu quarto e teria que passar por mim aqui na sala. Então o tempo inteiro eu faço ela se sentir segura, de maneira que ela não, no desespero, ela possa se apegar a determinadas coisas, e na pior das hipóteses, quando ela está com muito medo, ela corre até aqui do meu lado, e aí com a minha presença ela se tranquiliza um pouco. É claro que isso depende da medicação. Se ela não tomar remédio, eu não vou conseguir controlá-la, ela vai escutar vozes, alguma voz vai chamar e vai falar que ela tem que ir pro Japão, e aí ela vai, tipo, nadando até o Japão, tentar chegar lá nado, porque ela acha que ela precisa. Então a medicação é essencial. Agora, o quarto ponto e isso eu aprendi, eu escutei isso de um médico no Japão, e depois um outro médico aqui me lembrou muito bem disso, numa época em que eu estava completamente descompensado. Quando eu perdi meu pai, quando eu perdi, assim, passei por uma fase muito difícil e um período depressivo muito pesado na minha vida. A minha irmã, ela teve pioras significativas. E aí, assim, o médico aqui, ele me lembrou que o esquizofrênico, ele é como uma esponja. Ele absorve e ele não sabe nem porquê. Ele absorve estados emocionais, ele não sabe nem porquê. Então, é muito importante, você pode até não ter se dado conta disso nesse momento, mas é muito importante que você esteja bem. E de maneira inconsciente ele vai começar a absorver assim um pouco do seu equilíbrio. Se você estiver completamente descompensada, vai ser muito mais fácil para esse paciente descompensar também. Então, porque o mundo dele, na cabeça dele já é um caos. O mundo dele, na cabeça dele, já é um caos. Então, quando ele vem para a realidade, no momento em que ele tem contato com a realidade, se possível, ele tem que absorver coisas boas de você, estabilidade emocional, coisa que eles precisam, confiança de que tudo vai dar certo. Então eu posso estar destruído por dentro, mas quando a minha irmã vem com algum problema que ela precisa contar, eu olho com aquela cara de quem tem controle sobre absolutamente tudo, e que não se abala por qualquer coisa que escute, por qualquer história que ouça. Então é muito importante você conseguir estar bem, para que você não deixe faltar o que ele precisa. O que eu vejo muitas famílias sofrendo porque não conseguem dar aquilo que o paciente quer. E às vezes o paciente quer ter uma vida normal, quer trabalhar, às vezes o paciente quer casar, às vezes o paciente quer viajar. O esquizofrênico não tem essas coisas de eu quero viajar, não, mas eles querem muita coisa no sentido de independência, de conseguirem coisa. E a família fica mal, né? Porque assim, pô, minha mãe quer um negócio e eu não consigo providenciar isso para ela. O que ele quer é diferente do que ele precisa. E às vezes, se você sofre demais tentando dar o que ele quer, você não vai estar bem para ser quem ele precisa que você seja e para dar aquilo que ele precisa. E o esquizofrênico, ele precisa de muito pouco. Ele precisa de um lugar com medicação, com alimento, com um lugar que seja dele, onde ele se sinta seguro. Ele precisa da sua estabilidade emocional. A quarta coisa, tão importante quanto a medicação, tão importante quanto o remédio para a alma, tão importante quanto que você conheça o universo dele, tão importante quanto que você conheça o universo dele, é de suma importância que você esteja bem, porque ele vai absorver isso de você. Você pode até não perceber, mas em momentos da sua vida em que você estiver muito abalado emocionalmente, esse abalo passa para a ciência. E se você fizer um tratamento em você, primeiro, não tem aquela coisa do treinamento da máscara né, quando tem despressurização no avião, o que a gente fica vendo aquelas enfermeiras explicando? Coloca a máscara em você primeiro. Esteja você numa posição confortável. Aí depois que você colocou a máscara em você, você vai lá e ajuda o outro. Porque se você estiver sem a máscara e tenta colocar a máscara numa criança e ela começa a se debater e você não consegue, você vai morrer. Aí, morta, você não ajuda ninguém. Então, quem é mais importante? É claro que o nosso coração fala que o nosso paciente é muito mais importante do que a gente. Mas se você tiver que escolher alguém para ficar bem nessa história, você tem que estar bem primeiro. Mesmo que isso envolva, às vezes, se afastar dele. E deixá-lo num lugar seguro, bem assistido e tudo mais, mas para que você esteja bem, para não deixar faltar a ele aquilo que ele precisa, Remédio para o corpo, para a alma. Ele precisa se sentir conhecido e respeitado no seu universo e precisa que você esteja bem. Se eu tivesse alguém para me colocar nessa linha, assim, né, para dizer, olha, vai por aqui, esse meu caminho ele seria muito mais fácil. E a gente está aqui para compartilhar essas histórias de dor, não porque a gente quer se fazer de coitado e não porque a gente quer expor o nosso paciente, muito pelo contrário, a gente quer expor.
essas histórias elas precisam ser conhecidas, porque conhecendo a história do paciente de cada um, a gente melhora em relação ao nosso. Eu não acho que eu sou a pessoa, o melhor cuidador do mundo. Eu me questiono todos os dias e eu acho que eu poderia ser diferente todos os dias. Mas eu acho que aí é outra fraqueza que a gente tem que combater também. Nunca vai estar bom. A gente nunca vai ser o melhor. E se a gente está tentando, se a gente tem intenção, e se a gente está fazendo de tudo ao nosso alcance para que eles tenham o melhor possível, a gente está fazendo mais do que a nossa parte. E você tem que se dar biscoitinhos por isso, porque você merece. É, Bom, você já tem canal aberto para qualquer outra dúvida. Se você quiser compartilhar histórias, continuar compartilhando histórias é, e, e me fazendo perguntas, eu vou te ajudar com toda a boa vontade do mundo. Né? O que é um guia de BDO, de Black Desert, comparado com uma conversa para aprender a lidar com alguém que você ama e não consegue. Espero que seja útil de coração. Esses 4 pontos a gente pode abordar mais para frente em vídeos separados. Eu vou pensar como que eu formato isso e aí eu coloco no canal. Ok? Uma boa semana para vocês.